Oi, oi, meus queridos e queridas, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Torugo e hoje, mais uma vez aqui, continuando sobre o Spirit Valley, vou estar comentando sobre a questão das subclasses, né? Que eu cheguei a comentar com vocês no vídeo passado a respeito das atualizações e sobre a questão do trabalho do balanceamento em relação às classes anteriores, que talvez não fizesse tanto sentido, considerando que vamos ter as especializações. E hoje eu fui dar uma olhada aqui pelo Discord e achei essa mensagem aqui bem legal a respeito das subclasses. Então a gente vai estar dando uma olhada aqui para que lado vai cada personagem. O Knight, o guerreiro, né? O que acontece nele? Knight não, é o Knight, o guerreiro. O que acontece nele? As evoluções bem esperadas, por assim dizer, de um guerreiro não, perdão, um cavaleiro. Que seria o Paladino, e aqui a gente tem, eu diria que são as ideias gerais, né, do personagem, híbrido, HP stack barra tanque. Paladino, em geral, é aquela classe com armadura super pesada, com 1 bilhão de defesa, assim, não necessariamente ela mata, mas fato é que ela não vai morrer. E uma outra aqui que nós vamos ter, assim, eu digo nós vamos ter, mas sem nenhuma confirmação de fato, aqui ainda está muito na fase da ideação, da projeção da coisa, mas aqui são os pensamentos em relação aos desenvolvedores do jogo, que é o Dragon Knight, que é geralmente é bastante tanque em relação em comparado a outras classes, só que ele ainda vai ser um melee tanque, né, mas que pode se transformar, então geralmente essas transformações vão ser de fato pro dragão, ainda é uma classe bastante tanque. Muitas vezes eu vejo puxando, por exemplo, 100% para defesa de fogo, sabe? Algo bem. É isso, é um dragão, ele tem mais defesa física por causa das escamas, mas ele tem mais defesa de fogo por ser um dragão. Mas vamos ver o que acontece. Só que ao mesmo tempo ele causa mais dano, né? Do que um paladino, por assim dizer. Então, assim, aqui vão minhas hipóteses, o que eu imagino que venham a se tornar. Eu não cheguei a jogar de Knight, mas eu já joguei em party com vários deles. E é uma classe que vai dando taunt em todos os inimigos da fase e consegue matar, mesmo inimigos do mesmo nível, às vezes nível mais alto. Então já é uma classe bastante tanque, né? Melee tanque. Mas essas são as especializações que são cogitadas, por assim dizer. Em relação ao guerreiro, o guerreiro eu vou só botar aqui no servidor pra gente dar uma olhada, né? Acho que fica mais fácil de ver. Aqui vai estar o Knight. A espadinha dele, o escudo, o guerreiro é esse aqui. Quando a gente olha dele, ele já tá praticamente pelado, com um machado na mão. Eu já consigo imaginar ele utilizando dois machados, né? Então, assim, ele é consideravelmente estereotipado. Era de se esperar, né? Um berserk. Vai trabalhar com dano melee, dano crítico, e aqui a gente já imagina muito dano quando tiver pouca vida, bater mais rápido, menos defesa para sacrificar um pouco de defesa para ir pro ataque, né? Essas coisas padrões do que seria um berserker de fato. Quanto a outra opção aqui, né? Vamos ter Revenants. Tem algumas traduções para essa palavra, entre elas o. Não, deixa eu só me lembrar que vamos ter fantasma como uma das traduções para essa palavra, espírito, cadáver ou coisa assim. Mas o que que ela vai trabalhar? Melee, Lifesteal. Geralmente, quando classes trabalham com Lifesteal, elas trabalham com menos defesa e talvez mais dano até. Então, assim, eu. Na minha cabeça, a ideia que passa é que seria semelhante, né, ao Berserker. Mas por quê? Porque você sacrifica essa defesa para manter a sobrevivência a partir do Lifesteal. Mas ok. Shadow e Cold Magic. Shadow seria o quê? Em relação aos elementos. Vou aproveitar para mostrar a vocês aqui nesse vídeo a respeito dos elementos, porque eu descobri uma interação muito legal. E os elementos eles funcionam para além dos ataques e defesas, né? Das efetividades. Por exemplo, tal elemento é super efetivo contra tal, mas é pouco efetivo contra tal. Então aqui a gente já pega uma pegada Pokémon, tá ligado? Mas eu tive uma experiência que eu vou até mostrar logo aqui pra vocês.
volto aqui pro meu Summoner, depois eu conto as atualizações, conto sobre o nível e tudo mais. Eu só quero de fato mostrar que Goblin Cave, se não me engano, eu tenho essa skill aqui, né, do Element Holy, Well, que é a minha skillzinha de cura. E, só um segundo, eles têm o elemento Undead aqui, né? O que que acontece? Isso aqui eu lembrei imediatamente também do Final Fantasy, em que se eu adiciono Holy, o sagrado, ao Undead, causa bastante dano, manda ele pra longe. Esse aqui tem um boss no Final Fantasy, se não me engano, que ele tem um elemento Undead. É um zumbi, né? E se você taca o Phoenix Down, isso acho que no Final Fantasy X, que seria skill de ressuscitar, ele morre. Então é muito interessante pensar que os elementos são relevantes de fato para além do númerozinho um pouco mais de dano, um pouco mais de defesa. Não, você consegue ter uma gameplay mais, ter isso mais visível. Mas beleza, aqui temos outro NPC. Voltando aqui para nossas especializações. Vamos ter as especializações do Mago. Que as possibilidades são o Wizard, que seria relacionado a Magic, e tal qual é o Mago. Então aqui, eu vou puxar sempre mais para um estereótipo do que seria um RPG, de uma ideia generalizada, porque eu gosto de trabalhar com a ideia de que o básico bem feito, o feijão com arroz bem feito funciona, né? Então vamos lá. Mago trabalhando com magia. Ele muito provavelmente seria semelhante tal qual é o mago atual. Dano em área, magias, é melhor ficar de longe, sabe? Essa coisa mais tradicional. Já uma outra especialização possível seria o Crono. Crono a gente associa diretamente a tempo e suporte de Flea Tank. Gostaria inclusive de comentar com vocês que eu entendi o que é o Flea, né? O Flea nesse jogo ele é trabalhado como a esquiva. Então ele não é necessariamente o fugir, mas a esquiva. Então o mago dando em área geral. O Crono, eu gosto de imaginar a ideia da Cronomante do Path of Exile 2, que vai ser um personagem que slow, ele vai trabalhar muito a ideia do slow, vai deixar os monstros lentos, você rápido, coisa assim. Mas sempre comentando que é um playtest, então as ideias em geral podem mudar e eu não sei, eu não tenho os detalhes aqui, né? É minha suposição com base no ah, na ideia geral do que seria o Chrono. Eu vou pular o Summoner, eu vou deixar o Summoner pro final porque é a classe que eu estou jogando. Então eu vou, talvez, eu diria que gastando um pouquinho mais de tempo nela. Vamos passar para a próxima então, o Rogue. Duas opções possíveis: Assassino, que é uma classe melee, crítico e de Poison. Geralmente, o que você espera de um assassino? Ele vai chegar, ele vai dar um hit, o hit vai ser absurdo. Se não for hit kill, ele vai matar com esse Poison. Beleza, vai ser uma classe de chegar e dar hit kill. Joia. Em relação a Shinobi, ela vai ser mágica em vez de melee. Autocast e clones. Eu consigo imaginar algumas mecânicas interessantes aqui, né? Que seria de se disfarçar, de uma sobrevivência maior, ficar invisível. Essa é a questão do autocast mesmo. Eu imagino então que o assassino vai ser mais a de causar dano, a Shinobi vai ser talvez mais para sobrevivência de modo geral. Ao acólito. Acólito é nosso char, né, nossa classe de heal. É uma classe que cura e dá dano holy, dano sagrado. Então a gente já viu que holy é interessante contra Undead. Se não me engano, tem vantagem contra Shadow. Depois a gente pode ver aqui direitinho. Mas as especializações seriam Priest. Padre seria de fato o foco no clérigo. Cura e suporte. Beleza, nada inesperado aqui. E o monge. O monge que é muito legal porque a questão do acólito é trabalhada a fé. Então, de mesmo modo que o padre tem fé, o monge tem fé, mesmo que o monge seja completamente diferente. A ideia dele, né, enquanto padre, é essa questão da cura, do suporte, o monge a gente já imagina mais uma soqueira, já imagina uma trocação de soco sincera com a base da fé. Então, muito legal, dano híbrido, mágico. Eu acho muito interessante, é um char meio que de esquiva, causa bastante dano, mas tem uma sobrevivência legal.
A gente tem, inclusive, no Path of Exile 2, perdão, inclusive, se eu tô puxando muito pra uma questão de um jogo muito específico, como é o PoE 2, mas eu puxo mais pra questão das minhas experiências, mas a ideia geral que eu quero transmitir aqui em relação ao monge é justamente isso. Vai ter no Diablo também, é trocação de soco, meio acrobata, então vai ser mais agilidade do que necessariamente força, e a questão da magia junto ao ataque físico. Em relação ao Scout, é o Scout aqui que foi descrito unicamente como range de uma classe à distância. E aqui eu tenho aqui é muito gatilho para mim, e peço incluso perdão pelo trocadilho, porque a primeira subclasse, a primeira especialização, perdão, seria Gunslinger, que seria um personagem que utiliza armas de fogo. E aqui é muito um ponto fraco meu, porque eu acho muito estiloso. No Cabal eu jogava de arqueiro, porque o modo de batalha usava pistola, depois lançou uma classe com arma. Em qualquer jogo que tem arma assim, eu acho muito interessante. Então, uma das primeiras especializações do Scout seria o Gunslinger, que trabalharia com armas, logicamente, e bombs. Quanto à segunda, bombas, né? Quanto à segunda opção seria o Ranger, que geralmente seria o arqueiro de fato. Então, aqui eu acredito que a gente consiga imaginar arco. E summons e traps, armadilhazinhas. Eu não gosto da gameplay, opinião muito pessoal e particular, mas eu compreendo, faz sentido, eu acho justo que tenha essa questão das traps, das armadilhas para arqueiros. É só uma questão de fato que eu não gosto na gameplay, eu particularmente. Então, assim, muito legais as subclasses, não, perdão, as especializações. Quanto ao Summoner, vamos lá. Nós temos aqui duas ideias para o que seria nosso Summoner. Teremos Summons, que caracterizariam o nosso Summoner, né? São Summons e a magia negra, a Dark Magic, que é. Dark Magic? Não sei se isso tinha elemento antes, mas enfim. E duas possíveis ideias seriam o Warlock. O que é que vem a acontecer em relação ao Warlock? O Warlock geralmente é ligado de fato às invocações, invocações de fato, e mais algo puxado pro demoníaco, então geralmente envolveriam demônios ou coisa assim. E o que que vem se a pensar do Warlock? Invoca-se esses demônios, eles são mais uma questão de dano do que de sobrevivência, então aqui a gente vai manter os summons, mas vamos ter mais dano, então aqui é o Magic e o Life Steal, porque eles vão se manter vivos a partir do roubo de vida, por assim dizer, porque são mais demônios de fato, né? Algo mais agressivo, o Warlock. Quanto ao Druida, que seria uma outra possível especialização aqui para o nosso Summoner, Heal e Summon, magia da terra. Então o Druida é aquilo que a gente já imagina, né? Ele vai ter os golems, vai ser um char mais sobrevivente, ele vai ter mais cura, vai ter magia de terra. Minha opinião geral aqui, eu particularmente gostei de como eles mantiveram algo muito dentro dos ideais daquilo que se imagina que venha a ser uma especialização desses personagens. Só que, considerando já o estilo de jogo, né, a própria gameplay, o visual, eu digo a experiência geral do jogo, eu acredito que isso bem aplicado, porque o jogo já tá bem legal. Isso aqui, se bem aplicado, vai agregar demais, vai deixar o jogo muito mais divertido, abrir muito mais possibilidades de build. Então, assim, sobre individual, por assim dizer. Cavaleiro, Paladino e Dragon Knight, eu acho sensacional. E assim, eu digo sensacional no sentido de que eu estou considerando basicamente a experiência, o que se espera desses personagens. Eu não queria, eu não pensei em nada muito fora da casinha aqui. Eu pensei que foi trabalhada, considerei que foi trabalhada a ideia de que o que se espera desses personagens, um ou outro tendo uma coisinha diferente, mas beleza. Cavaleiro, Paladino, sim. Tanquezão, se mantém vivo. Dragon Knight vai conseguir se manter vivo, mas eu acho que requer um pouco mais de
nutrido de habilidade, por assim dizer, talvez de uma party, mas vai conseguir se manter vivo, vai conseguir fazer muito estrago se bem jogado, vai ser super efetivo. Guerreiro, Berserker era o mínimo que se esperava. Poxa, o cara tá sem camisa, com um machado, você espera que ele pegue outra machado e ele vai bater muito forte e que se mantenha vivo. Joia. Esse aqui eu não sei, porque o Revenant, né, que vai ser Melee Lifesteal, enquanto o Berserker é Critic, né? Geralmente do Berserk você espera o Melee e Lifesteal, que é a ideia de que ele se mantém. Muita ideia do, vamos dizer, um Olaf do League of Legends, um. Cara, qualquer classe Berserker de qualquer jogo, ele vai bater e se manter vivo. Enquanto ele estiver batendo, ele tá vivo. E quanto mais ele apanha, mais ele bate. Era o que se espera, mas beleza. Não tenho certeza em relação ao Revenant. Mago vai para Wizard? Sim. Mais poderes. É o que você espera. Mago é muito da hora, justamente pela questão da variedade. Você tem variedade visual nos elementos, nas propostas, fogo, gelo, poderes, joia. Beleza. Segunda opção, Crono. Gosto. Hum, é isso. Eu acho uma forma legal de se trabalhar o mago, já que a gente já tem o Summoner. Então, assim, mais de suporte, possivelmente slow, char de sobrevivência, né? Legal. Acho que funciona, pode ser bem trabalhado. Eu não cheguei a jogar com a Chronomancer do Path of Exile 2, mas eu vi bastante a respeito. É isso, funciona. Summoner Warlock, adoro. Isso aqui me lembrou imediatamente épocas do Lineage 2, pensei num Orc, assim, geralmente a gente vai associar o Orc ao Warlock. E é isso, invocação de demônios, causar bastante dano, manter-se vivo, joia e druida. Sim, druida faz muito sentido a questão do Summoner, mantém-se vivo, magia da terra, natureza, planta. Beleza, adorei. Rogue, assassino e shinobi. Aqui eu acho delicado porque o rogue, geralmente, né, ele seria ou o assassino ou o scout, por assim dizer, né? Geralmente seria a opção ranged, mas eu gostei como eles separaram o assassino de faquinhas do arqueiro, porque são duas classes de causar muito dano, mas beleza. Assassino, joia, necessário, muito dano, muito rápido, crítico, poison. Sim, isso aqui no PVP vai chegar invisível atrás das suas costas, lhe dar hit kill. No você acólito e você vai aceitar. Beleza. Como funciona? Shinobi Magic Crit Autocast Clones. Não tenho certeza. Isso aqui imediatamente me lembrou a Psylocke do Marvel Rivals, mas uma classe assim que você vai ter um certo dano à distância, vai ter uns clones, ao mesmo tempo misturado com o Loki também no Marvel Rivals, né? Por isso eu fiz essa comparação. Acho que. Não sei, não sei. Acólito, eu adorei. São duas opções assim que geralmente a gente não vê juntas, né? Porque o Priest vai estar lá, aquele personagem todo bonitinho com a roupinha, um monge, você já imagina bastão, vai bater, dar soco. Então, assim, é porque são de. Normalmente religiões diferentes, são contextos completamente diferentes, mas trabalham de um propósito muito semelhante. Então, eu adorei aqui essas possíveis especializações. Priest, a gente vai ter aqui a Corinha, né? Esperado, tem que se ter desses personagens. Mongezinho, imagina que causador de dano. Quanto ao Scout, arma ou arqueiro. Sensacional. Porque às vezes me incomoda quando você sai de um arqueiro e evolui para um arqueiro com arcos mais bonitos. Quanto outra opção, poxa, você pegou armas, tá ligado? É armas. Mas aqui a gente utiliza um Badog, então vai ter essas duas diferenças. Mas acho que é isso. Em geral, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. E à medida que for tendo atualizações aqui, eu vou passando para vocês. Valeu!